Bom, boa noite. Vamos começar o nosso segundo encontro, né, desse projeto de extensão Ações que Garantem o Futuro. Tá bom? Quero apenas lembrar que esses slides eles fazem parte do modelo de acessibilidade, né, do IFES. Por isso que tem uma cor preto e branca para a pessoa que tem uma dificuldade visual, né, poder ver melhor. E eu vou começar também me apresentando e o palestrante também convidado de hoje, tá bom? Então, isso aí, toda a formatação desses slides, como eu falei, segue um modelo de inclusão. E aqui eu estou também vou procurar fazer essa inclusão através da minha descrição, tá bom? Então, eu sou Rodrigo, mais uma vez eu estou aqui para me encontrar com vocês, sou Rodrigo Perdigão, sou professor do IFES de Vitória, tá? Sou branco, estou de óculos, tenho cabelo curto preto com as boas mechas brancas, tá bom? O Rodolfo, outro palestrante, tá? Ele vem representar a MOA, da qual também eu participo, faço parte, tá? É uma ONG multinacional e ela trabalha principalmente com saúde, entre outros aspectos, tá? E, então ele vem para ajudar nesse encontro de hoje. Tá? Você quer se descrever, Rodolfo? Pode ser. Eu Então, fala, sou por favor. um homem branco, estou usando óculos com uma camiseta listrada cinza e azul. Atrás de mim tem uma parte no sofá e uma parede branca. Obrigado, é isso aí. Eu estou de camisa branca, obrigado por você ter falado isso daí. Tá bom? Não dá para ver muito bem, mas eu estou de camisa branca. Olha só, o Rodolfo ele tem bastante experiência, tá bom, nas atividades da MOA, tem décadas de experiência, é um amigo pessoal, tá? Várias vezes pude conversar com ele, ter o prazer de conversar com ele, trocarmos ideias sobre nossos estudos. Ele fez aqui todas as certificações da MO ele possui, tem experiência também de ter ido, né? Ver em loco, na origem do trabalho de Okada lá no Japão. Isso nós vamos conversar a partir daqui a dois encontros nossos, né? A quinta e sexta etapas do nosso projeto, nossos encontros. Né? O quinto e sexto encontro nosso tratarão da MOA e seu trabalho, que é a parte de saúde, especificamente, né? Longevidade. E aí a gente vai poder falar mais. Porque aqui também, como estratégia, eu tenho de poder sempre antecipar algum assunto para já introduzir o próximo encontro, né? Facilitar o entendimento do próximo encontro e deixar aquela curiosidade, tá? Mas vamos lá então para o assunto de hoje, né? Eliminando passivos e acumulando ativos. O Rodrigo, acho que eu Pode também falar. podia falar um pouco, né? Que assim, Por também favor. não só a questão da MOA, mas tem um pouco de experiência também com essa questão de bolsas de valores, ações, essas coisas, Bacana. né? Fala então para nós, por favor. É sua E, formação também, desculpa, né? Que você também formou em administração, né? isso, sim, eu sou formado em administração, até eu fiz um TCC, que o tema era ações na Bolsa de Valores, né? Legal. E aí, assim, eu já acompanho o mercado, aí a primeira vez que eu fiz uma compra de ação foi, se não me engano, em 2008. E aí, depois eu fiquei um tempo fora, né? Até que depois a gente conversou, e daí desde 2020 eu voltei a operar diretamente, né? Nesse meio tempo eu fiquei mais com coisas indiretas, tipo fundo previdenciário, né? Algumas coisas assim, mas diretamente aí desde 2020 eu já voltei direto. Mas a primeira vez que eu comprei ação mesmo foi em 2008. Obrigado. É Desculpa aí. 2008. Eu até pensei que Então, ia lhe falar, mas eu esqueci essa parte agora. é um tema que eu venho acompanhando já há um bom tempo, né? Estudei na faculdade e é um dos temas que me interessa bastante. Que ótimo. Obrigado aí por ter completado. Durante o andamento eu lembrei a falar, mas obrigado, você já antecipou isso daí, muito importante. Tá? Então vamos lá, acho que vou ter que ampliar aqui para poder tocar os slides. Bom, vamos lá então. Estou conseguindo passar aqui. Tá engraçado, não estou conseguindo passar aqui o slide.
Ah, tá. Foi aqui. Bacana. Então, aqui, só para relembrar, né, nós falamos no nosso encontro passado a necessidade de se pensar num futuro financeiro por causa da dificuldade, né, da previdência se manter. Tá? Falamos sobre isso e mostramos que o investimento na Bolsa de Valores é vantajoso no longo prazo, 5, 10, 15, 20, 30 anos, até mais. Tá certo? E que é o perfil de uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira de ações para se aposentar. Tá bom? Então, basicamente, foi isso aí que nós falamos. E agora nós vamos avançar um pouco mais no conceito de ativo e passivo. Vai ajudar a entender melhor o que é uma ação e, principalmente, a questão do poupar, que nós falamos também. Primeira coisa é você poupar, conseguir equilibrar suas finanças e poder ter uma sobra, um excedente para guardar. Tá? Primeiro ponto, você está conseguindo isso aí, parabéns para você. Se não, precisa chegar nesse ponto. Tá? Porque senão não adianta nada quem está falando aqui se você está com dívida. Então, primeiro tem que eliminar a dívida. Tá? Agora, enquanto essa questão aí de investir em quê? Aí, como nós falamos, a gente sugere, né, a gente vem nesse projeto aqui sugerir, pode investir em várias coisas que dão sucesso, entre elas, comprar ações de dividendos para o futuro. Tá bom? Presente e principalmente para o futuro. Então, vamos aqui passar. Bom, então, vou ler aqui uma poesia, tá? Como nosso projeto tem a ver com arte, cultura, também, vocês vão ver isso, né, no encontro com o seu Benedito Tati, com a professora Anaítes, vocês vão ver isso daí. Vamos começar com a poesia do Vinícius de Moraes, tá? Então, a casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela? Não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, eu coloquei essa poesia, porque ativo, passivo tem muito a ver com o que você tem, né? E o que você não tem. Então, vamos continuar aí. Bom, o que são ativos e passivos? Então, exemplo de ativos, ações. Então, ações, nós vamos ver depois, no nosso próximo encontro, melhor o que são ações, mas já podemos dizer que são pedaços de empresa. Então, quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa, uma participação numa empresa. Quando essa empresa tem lucro, ela divide esse lucro, são os dividendos. Então, você recebe parte desse lucro como dividendo, tá bom? Por outro lado também, uma empresa, ela pode se valorizar com o tempo, como pode desvalorizar. Mas a ideia é que ela se valorize, que ela prospere, que ela tenha sucesso. Então, sua ação se valoriza. Por isso que a ação é um ativo, é um bem financeiro que você tem, alguma coisa que te traz um ganho financeiro, uma coisa que tem um valor financeiro. Títulos, vocês podem ter títulos públicos, por exemplo. Então, você compra aí dívida do governo, compra um título público. E você é remunerado por isso. Você está assumindo um risco, né, do governo não te pagar, tem que ter um prêmio. Então, sempre tem associação do risco com prêmio. Howard Marks ele trabalha esse assunto de uma maneira bem interessante. Tá? Que, qual é o risco? O risco é perder dinheiro. Tem vários riscos, né, na vida, no mercado, mas concentremos nisso. Que risco é a capacidade de perder dinheiro. Então, como um governo tem pouca chance de não te pagar, geralmente tem uma confiança mais alta em relação ao particular, títulos também têm uma remuneração baixa. Você vai ser pouco remunerado por isso. Quando começa a aumentar o risco na economia, então esse título aumenta de preço. Tá? Mas geralmente remunera menos porque você tem uma maior confiança. Ações, ao contrário. Né? Você tem geralmente considerado no mercado de mais risco do que os títulos, então você tem um potencial de ganho também maior. Fundo de investimento, né, que até o Gustavo, seja bem-vindo, chegou aí, ele perguntou, você pode investir num fundo, e o fundo são gestores que vão aplicar para você. Tá? Nesse projeto nosso, a ideia é que você seja ativo,
na sua escolha de ações e nos seus investimentos. Um fundo você vai ser passivo, você vai colocar o dinheiro e alguém vai administrar para você. Mas bons gestores fazem bom trabalho. Se você não tem tempo de se informar o mínimo possível, ou não quer se informar o mínimo possível, vale a pena, então. Eles vão cobrar lá um percentual para administrar, né, sua carteira, mas você está pagando profissionais, vão ficar 24 horas para poder fazer isso. Tá? Existe essa possibilidade. Assim também como fundo imobiliário, né, 95% do lucro de um fundo imobiliário, né, que você tem, por exemplo, shoppings, são participações, né, em shopping, ou em créditos ligados ao mercado imobiliário, né, CRAs, CRIs, ou você tem aí também em lajes corporativas ou em prédios. Então, um fundo compra um imóvel e compra através de cotas. Né? Então, você compra essas cotas e tem participação no shopping, num galpão, numa sala comercial, coisa do tipo. Também existe esse tipo de investimento, tá? Que estaria aqui em ativo, tá? Assim como fundo de investimento. Imóvel alugado, tá? Então, quando você está usando o teu imóvel, isso é um passivo, ele gera despesa. Quando você está alugando o imóvel, ele está te gerando uma renda. Então, é considerado um ativo. Aqui, e detalhe, essa apresentação eu peguei da internet, tá? Tem lá depois as referências, né? Não montei essa apresentação, que é bem amplo esse assunto, só para dar uma ideia. Aqui está, carro usado para ataques, ou seja, você usar um carro para trabalhar, então é considerado um ativo, vai te gerar uma renda. Um carro que você não usa para trabalhar, isso é um passivo. Tá? Porque as pessoas, e aí vale a pena a leitura de um livro, Pai Rico, Pai Pobre. É o livro que eu já vi que trabalha melhor essa noção de ativo e passivo, uma linguagem simples, vale a pena quem tiver oportunidade, tá? De ler, se não leu ainda. E você pensa quando você compra um carro, você está tendo um ativo, um bem. Na verdade é um passivo, porque você vai gastar dinheiro com ele, vai trazer despesa. Tá? Quando você vai vender, mas eu posso vender o carro. Sim, vai vender por menos que você comprou. Geralmente, tá? Tirando um momento ou outro, gosto do período aí de guerra, que o preço do carro usado subiu mais até do que o novo, que estava faltando, né, carro no mercado. Mas tirando um momento desse daí, geralmente você vai perder dinheiro na venda. Então, por isso que é passivo. Tá bom? Então, a mesma coisa uma casa que você tem para morar. Ela te traz despesa, não te traz lucro. Eu tenho um patrimônio. Sim, você tem um patrimônio, mas é um passivo porque gera despesa. Você vai pagar IPTU, você vai pagar manutenção, você vai pagar condomínio, enfim. Você vai ter que pintar, fazer manutenção. Tá? Então, essa é a diferença de ativo e passivo. Tá? Bom, estou falando até demais, que aqui tem a definição do que eles são. Aqui. Opa. Obrigado aqui. Então, tudo que nos gera dinheiro, podemos chamar de ativo. E o que gera despesa, podemos chamar de passivo, que eu estava falando anteriormente. Então, é importante na sua vida você ter essa noção, né? Como eu falei. Então, às vezes a pessoa faz um esforço danado para comprar um carro, pensando que está comprando um ativo. Você pode comprar, ok, saiba que você está comprando um passivo, tá bom? Mesma coisa uma casa para morar. Tu vai comprar bacana, quer ter seu teto, né? Ter uma tranquilidade quanto à moradia, mas saiba que você está comprando um passivo, alguma coisa que te dá despesa, tá bom? Vamos passar aqui. Quanto mais ações possuir, maior seu ativo, tá certo? Então, eu coloquei aqui essa observação, o preço importa, porque tem muita discussão no meio de investimento, se preço importa ou não. Como assim? Você vai comprar uma empresa igual a VEG, que ela geralmente é muito cara por qualquer padrão de valuation. Né? Valuation é o valor da ação. Você calcular quanto vale uma ação, preço justo. Então, geralmente, VEG é muito caro. Como era a Magazine Luiza também, um pouco tempo atrás. Aí, tá? Que ela deu uma despencada aí, uns 2 anos atrás, mas era outro exemplo também. Preço muito alto em relação a qualquer métrica de valor. E as pessoas falam, mas são empresas muito boas. Né? Você paga qualquer preço que vale a pena, que ela vai eternamente subir. E você já vê que isso daí é uma lenda, né? Acabei de falar para a Magazine Luiza, a própria VEG, ela teve uma queda bem substancial aí nos últimos anos. Né? Então, ação de crescimento, que é o caso dessas duas que eu falei, geralmente elas são muito caras, porque se projeta que no futuro elas irão valer o que está se pagando antecipadamente hoje. Né? Eu não sou dessa linha, não sou dessa escola, acho que preço importa sim,
E por quê? Primeiro, você tem uma margem de segurança, que, segundo, novamente, a definição de risco. O que é risco? É perder dinheiro. Segundo Howard Marks, acho brilhante a definição dele, eu acredito nisso também. E se você, então, quanto mais caro você compra, mais risco você tem de perder dinheiro, tá bom? Até estava lendo um texto do Okada antes de começar aqui, né, preparando para os próximos encontros, né, ele falando do mercado de ações como uma gangorra. Então, se você está em cima, a tendência é o quê? É descer. Agora, se você está embaixo, a tendência é subir. Isso casa bem também com a teoria do Howard Marks de ciclos de mercado. Vale muito a pena ler os dois livros. Aliás, vale muito a pena ler todos os livros de investimento. Tem muita coisa boa para se aprender, excelentes autores, pessoas com muito tempo de experiência, tá bom? Então, aqui, eu sou dessa linha. Quando você compra mais barato, você compra mais ações. Consequentemente, você tem mais ações, você tem maior quantidade de ativo. Levando em conta que você vai receber o dividendo por ação, quanto mais ações, mais dividendo você recebe, maior seu ativo. Né? Então, outra coisa aqui também, da questão de ações de dividendo, é você podendo reinvestir os dividendos, porque a ideia no futuro é retirar esses dividendos para pagar suas despesas. Mas no processo de acumulação de ações, se você reinveste os dividendos, você aumenta muito o seu ativo, porque você faz o quê? Você compra mais ações. Quanto mais ações você tem, mais ativos você tem. Então, mais você recebe por ano. Então, isso aqui até coloquei Bola de Neve, que é um dos livros do Warren Buffett, fala da vida do Warren Buffett. Na verdade, é a biografia dele oficial. É um livro muito bom, vale a pena ler, para entender um pouco, né, da vida dele, fala basicamente da vida dele, e entender a filosofia do velho investing, que é o que ele criou. Né? Ele não se preocupa com dividendos. Nos Estados Unidos se preocupa pouco com dividendos, porque os dividendos são taxados, né? Ao contrário do Brasil, que ainda não há taxação. Ou seja, o dividendo você recebe sem pagar imposto de renda. É uma boa vantagem. Porque quando você vende uma ação com lucro, você paga 15% dela se for mais de um dia. Se for um dia, o famoso day trade que a galera costuma fazer, você paga 27,5% de imposto. Então, essa questão tributária também é uma coisa interessante para se pensar, mas nas ações de dividendo, é uma das coisas que eu acho que vale a pena tê-las é por causa disso, as ações de dividendo. Porque você não precisa pagar imposto sobre os dividendos atualmente. Nos Estados Unidos paga. Então, por isso que muitos americanos preferem investir em ações de crescimento. Tá? Tem essa questão cultural. E, bom, lá também a taxação é diferente quando você tem lucro, né? Por isso que você tem que analisar as estratégias de acordo com a tributação, as leis do país. E o Buffett, ele criou, né? Criou não, desculpa, foi o Benjamin Graham que criou a questão do investimento em valor, mas o Buffett, ele aprimorou, tá? Então, vamos lá, seguindo aí. Passando aqui. Bom, alguma dúvida aí por enquanto, meus amigos? Fica à vontade também, tá, Gustavo? Qualquer coisa que você quiser perguntar aí, fica à vontade, tá bom? Qualquer momento aí, quem estiver assistindo depois a gravação, manda no nosso grupo lá de WhatsApp, se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Sempre vai ser bom. E falando nisso, o William, que eu coloquei também no grupo, é um amigo, ele investe também, ele faz academia comigo. Ele é jovem, com seus 30 anos aí, está acabando o curso ele faz design gráfico na universidade. E ele perguntou para mim sobre previdência privada. Eu falei, olha, a questão eu não faço, por quê? Até a questão também, no futuro, provavelmente eu devo ter fundos imobiliários, carteira também no exterior, Estados Unidos de preferência, algumas ações lá. Por enquanto a bolsa está muito barata, está maior baixa dos últimos 60 anos. É a oportunidade de uma vida, né? Eu, pelo menos, não tenho 60 anos, então é a oportunidade de uma vida. Por isso que eu estou comprando muita ação com que eu consigo poupar. No futuro, as ações ficando caras, boa parte, ou uma quantidade delas, pelo menos, eu venderei, compro ações mais baratas e também posso estar comprando fundo imobiliário se estiver mais barato, ação no exterior se estiver barato, tá certo? Mas, no momento, como eu tenho pouco dinheiro, não dá para fazer tudo, então eu canalizo em ações. É a carteira previdenciária. E por isso que eu também trouxe esse curso, que eu não posso ensinar o que eu não faço. Tá? E a minha ideia é aposentar através das ações, por isso que eu não tenho previdência, até porque privada, né? Até porque isso aí alguém vai gerir para mim e tal. Então eu decidi eu mesmo gerir meus investimentos, como eu já falei. Tá bom? Então foi uma pergunta também interessante, estou aproveitando para trazer para vocês aí, que ele perguntou para mim em off, isso daí.
Deixa eu só fazer um comentário, Rodrigo. À vontade. Os, uma das grandes partes que eu tenho hoje é em fundos imobiliários. Eles também estão bem em conta. Explicado. Uhum. Ele é mais, assim, é o que você falou, né? 95% do que o fundo arrecada, né? O que ele consegue mensalmente, ele distribui em dividendos. Uhum. Então, para quem as pessoas pensam assim, beleza, eu vou pegar esse dinheiro e aí eu já vou começar a usar, né? Porque eu vou ter como se fosse um aluguel todo mês. Uhum. Só que tem essa questão que você falou dos reinvestimentos. Então, eu estava vendo uns estudos, se você pegar os últimos 10 anos, se você não reinvestiu o que você ganhou nos fundos imobiliários, então se você fez usufruto do dinheiro, você acaba perdendo dinheiro com os fundos imobiliários por uma série de questões dos próprios fundos, né? Porque, por exemplo, uma empresa, quando ela dá os dividendos, mas ela retém uma parte para crescimento, né? Uhum. Então ela vai fazer investimento nela mesma, então a tendência dela é crescer ao longo do tempo. Com os fundos imobiliários, isso acaba não acontecendo. Por quê? Porque como ela tem que distribuir 95% do lucro, ela fica com pouco dinheiro para poder comprar um imóvel, para comprar alguma coisa nova. E aí, Uhum. quando o fundo precisa de dinheiro, ele precisa colocar mais ações no mercado. E aí, consequentemente, tendo mais ações no mercado, você precisa Dilui. reinvestir o dinheiro para comprar essas ações, senão você perde o dividendo, né? Então, e às vezes acontece assim de você ter direito a, sei lá, a 10 ações e ter um prazo para você comprar aquilo lá. Se você não Uhum. compra, você fica na mesma posição que você tinha no fundo, só que o fundo aumentou Aumentou, você a perde quantidade de participação. ações. E aí o dividendo provavelmente vai diminuir. Então, tem Uhum. alguns estudos com essas questões. Então, mesmo os fundos imobiliários, as pessoas pensando sempre nessa questão de hoje, ele também você tem que pensar a um longo prazo, porque senão você acaba não reinvestindo dinheiro e você acaba perdendo dinheiro no longo prazo, né? Então, acho Bacana. que isso é uma coisa interessante também. E aí, você estava falando também da questão dos fundos previdenciários, né? Eu acho que, assim, tem uma coisa que o pessoal normalmente fala, né, que é assim, o que o banco te oferece, o que o gerente te oferece, é bom para o banco, é bom para o gerente e não para você. Então, normalmente as pessoas, né, assim, quem acaba não estudando um pouco mais, acaba vendo que assim, isso não é interessante para você justamente, porque você paga uma taxa para o pessoal do banco e você acaba não tendo uma remuneração tão grande assim, é uma coisa que você vai usar lá na frente, e se você precisar desse dinheiro, você vai pagar um imposto de renda muito alto no que ficar, e tem algumas regras no mercado que, dependendo do fundo, demora para poder pegar esse dinheiro. Uhum. O único fundo de previdência que vale a pena é quando é um fundo de previdência daqueles de empresa, que é um grupo fechado, e que às vezes as empresas, quando a pessoa está na empresa, a empresa ainda coloca um pouco a mais do que você coloca. Então aí vale a pena, porque normalmente esse pouco a mais que a empresa está colocando mensalmente, dificilmente você vai conseguir aquele valor, né? Então, por exemplo, se você coloca é, R$ 1.000 e a empresa coloca 400, ela está colocando 40% do que você colocou. Dificilmente você vai achar um lugar que você vai, algum investimento que você vai conseguir 40%. Então, aí, nesses fundos privados, que a empresa ela entra como uma coparticipante, aí vale a pena Uhum. você fazer o fundo previdenciário. Mas de banco, normalmente, é melhor fugir. Concordo plenamente. Que banco te oferece, eu fujo. Agora, isso aí é bacana, isso dá até a questão também do fundo imobiliário, tem um come cota também, você ficar atento. Ou seja, você também, quando tem a valorização, você paga, porque em ações até 20 mil você é isento, né, do lucro, no fundo imobiliário não. Resumindo,
É legal também, quem quiser outro tipo de investimento, pesquisar sempre a tributação, a legislação a respeito. Isso é bacana, valeu bastante seu comentário. E a questão da Previdência, pô, a gente viu aí, inclusive, a questão da Petrobras, da Caixa, né? Também dos Correios, desculpa, dos Correios, que foram desviados do fundo, os caras estão contribuindo hoje, tanto na Petrobras quanto nos Correios, até quem aposentar está sendo descontado, porque foi mal investido, né, mal gerido, foi desviado o dinheiro para corrupção, e quem está até aposentado está pagando. Então é um negócio bem sério. É o que você falou, você está pensando na coisa 10, 20, 30 anos que alguém está tomando conta para você. Então é bacana tudo isso aí, legal, os comentários, te agradeço aí também, Rodolfo. Qualquer outra coisa se tiver interesse, é muito bacana pesquisar. Isso é a única certeza que eu tenho, você fazer qualquer coisa sem estudar é um risco muito grande. Então, vamos lá agora, vamos continuar aí. Mais alguma coisa aí, Gustavo? Tranquilo aí? Beleza? Quer falar, fala aí, rapaz. Aí. E aqui peguei só para trocar ideia dessa questão de ativo, passivo, né? Outra publicação lá da internet também, até o doutor está falando, né, confiada, que o banco te oferece, cara, é o lixo do lixo. Isso eu concordo plenamente com você. E aqui tem tarifa bancária, né? Pegando parcela do seu rendimento. Juros do cartão, isso aqui, meu camarada, pelo amor de Deus. Olha, antes de investir, a primeira coisa que eu me comprometi é não ter dívida nenhuma. Você está louco, cara. É muito dinheiro que você vai jogar no lixo, pagando juros, cartão, juros, cheque especial. Você não tem noção, fora o sofrimento, né? Então, legal até depois, quem puder estudar a história de Mokichokara, falou que sofreu anos com dívida, né? É que ele resolveu se libertar dela. E aqui, cartão é evitar. Eu uso cartão. Tem amigo meu que não usa cartão, fala que já teve problema e tal. Eu uso e aproveito, porque benefícios que eu tenho pelo uso. Eu troco depois com alguma outra coisa, eu desconto na fatura, mas isso aqui é bem controlado. Eu não tem problema de controlar isso aqui, não. Eu tenho 2 cartões. Então, eu tenho 3, um eu não uso, só fiz para ajudar lá, quando me pediram. Mas eu não pago de jeito nenhum juros, está louco, cara. Isso aqui eu não deixo nunca pagar juros. Eu aproveito os benefícios que ele dá, tá bom? Mas evitar, e eu sempre. A primeira coisa que eu fiz foi conseguir gastar menos do que eu ganho. Então, antes eu não sabia com que investir, até que eu comecei a ver essa questão do mercado nacional, que eu estou trazendo para vocês. Mas uma coisa que desde cedo eu me esforcei é sempre gastar menos do que eu ganhava, tá bom? E aí, tudo isso daqui vai levar só você pensar sobre isso aí. Uma questão comer fora, a gente vai falar daqui a pouco. Empréstimo eu não pego empréstimo, porque empréstimo ele é bom quando ele te dá um retorno maior do que você está pagando. Não é o meu caso como pessoa física, eu não consigo uma taxa de juros boa, não tem alguma coisa que eu invista e consiga compensar o valor que eles me cobram pelo empréstimo. Então, é uma coisa que eu não pego. Então, uma necessidade, outra, é legal você ter uma reserva de emergência, tá bom? E aí, principalmente na pandemia, porque sempre se falou, os estudadores aí financeiros, de você guardar aí pelo menos 6 meses, né, de salário. Cara, com a pandemia você pode botar em um ano aí de salário, você ter guardado. De despesa, né? De salário, desculpa. De despesa. Você tem o salário, você gasta menos do que você ganha, pode acontecer. Então, você tem um ano das suas despesas aplicadas aí numa renda fixa aí, só para você ter, não é investimento, é uma segurança que você tem. Então, você deixa na renda fixa, você possa sacar imediatamente se precisar de uma emergência. Tá bom? Aí a bolsa não é o local mais indicado. Até dá para fazer isso, mas no lugar mais indicado você ter dinheiro de reserva guardado, não. Tá? E é legal também você ter um dinheiro de oportunidade. Como assim um dinheiro de oportunidade? Aparece, até mesmo na Bolsa de Valores, às vezes tem uma ação boa que de repente cai. Por exemplo, greve dos caminhoneiros. Aí você tem excelentes ações que despencam pelo pânico das pessoas, que é o tema aí do nosso encontro semana que vem, psicologia do investimento. Tá bom? Então, desaba. Aí você tendo um dinheiro de reserva, você avança no mercado e compra várias ações. Ação, por exemplo, que custa R$ 15 a ação, ela cai para 10, R$ 8. Você vai e aproveita o desconto desse e agradece, né? Você compra mais, tá bom? Então,
é bom ter essa reserva. E para isso você também foge disso aqui, se tiver alguma necessidade do empréstimo. Por isso que é legal você estruturar a tua vida financeira, tá? Você mirar, melhorar profissionalmente, melhorar teus ganhos, para você se equilibrar, né? E é difícil fazer isso tudo que eu estou falando ganhando um salário mínimo. Então, você melhorando, prosperando, conseguindo galgar um salário melhor, pagar suas despesas e ainda ter uma sobra para poder investir, tá bom? Poder ter essa reserva que eu falei, tanto de oportunidade quanto de emergência, tá? Aqui, pô, para essa questão de vício aqui, é claro, com certeza, poder tirar melhor, mas também é o caso do cigarro, eu não fumo. Não é o cigarro também que você fuma que vai comprometer a tua vida financeira, não, tá bom? Né? Então, o máximo de cigarro que você deixou de fumar vai te deixar rico. Mas poder cortar, né, é uma coisa que nos traz benefício também, melhor. Entra mais a questão da saúde. Lembrando, eu aproveitei esses slides aí que tem na internet para a gente trocar um pouco de assunto, trocar um pouco sobre esses assuntos, uma ideia sobre esses assuntos. Vou mudar aqui. Bom, deixa eu ampliar aqui que eu não consigo enxergar direito. Dicas para economizar dentro de casa. Então, aqui vai várias dicas, na internet tem várias dicas, tá bom? Então, aqui é questão de você ligar o chuveiro e desligar, o meio ambiente também agradece, não tem toma banho deixando o chuveiro direto ligado. Ou a pia, vai escovar o dente, abre, molha, creme dental, escova, fecha, ou, desculpa, deixa ligado direto, você fechar. Então, é você ter um mindset até de você ser, igual lembra que eu falei do Okada lá? Tudo poupar, economizar, ser moderado, você tem um bom senso, o bolso agradece, tá certo? Eu tenho vizinhos, tem família do tamanho da minha, mora no mesmo prédio. A conta de energia deles é três vezes e meia a minha conta de energia. Aí eu fico pensando, será que tem necessidade? Eu não acho que aqui que eu passe aperto, não acho que eu passe necessidade. Só que, putz, em vez de deixar o ar-condicionado o dia todo ligado, a gente procura usar um ventilador, procura usar só quando realmente tá mais quente, né? Usar com moderação, vamos dizer assim. Então, faz toda a diferença. Então, tudo isso daqui acho que tem a ver com isso. Tá? A questão de você comprar frutas da época, são mais baratas, não se deixar de consumir. Você pode consumir a fruta que está mais barata, compra o que está mais barato, aprecia, até bom que você varia, né? Toda estação, a cada estação você pode mudar teu cardápio. Não, eu quero comer tal fruta, eu pago o preço que for. Não vejo necessidade. Então, são pequenas coisas, não é também a fruta que você comprou mais cara que vai comprometer teu futuro financeiro, mas é a forma de raciocinar sobre as coisas. Tá bom? Então, no final das contas, tudo isso aqui que você pensar vai fazer diferença. A questão, por exemplo, deixar a luz acesa à toa. Tá? É uma coisa assim que eu noto no geral, eu não consigo entender, a pessoa sai do local e deixa ligado. Se você sair, apaga, é simples, não vai tirar tua mão fazer isso aí. E você, isso não é passar perto, faz lendo no escuro para economizar energia, não é nada disso, eu até já falei que eu acho condenável isso, você ser miserável. Você tem um mínimo de racionalidade. Se você não está naquele ponto, é que você vai deixar a luz ligada. Entendeu? Então, uma coisa desse tipo. Outra coisa, tirar a tomada, desligar da tomada. O stand-by, ele gasta energia, aquela luzinha que fica acesa. Então, simplesmente você vai dormir, por exemplo, tira o eletrônico da tomada. Se não for uma geladeira, por exemplo, você tira. Você vai economizar aí, juntando tudo, como eu falei, faz uma boa diferença no final. É um dia que você está jogando fora à toa. É só isso. Igual eu falei, deixar uma luz acesa. Né? Você deixar o chuveiro ligado quando você está tomando banho, não tem necessidade. Ligou, molha, se saboa, se esfrega lá com sabão, shampoo, depois liga para poder tirar e acabou. Aquele período que ficaria lá você se sabonando, gastando água, gastando energia, você está com o chuveiro ligado, você elimina sem comprometer o seu banho, sem perder eficiência, tá certo? Então, são coisas importantes aí. Vai lavar roupa, espera reunir uma quantidade suficiente para lavar, não ficar lavando toda hora, você vai gastar mais energia, vai gastar mais água, vai gastar mais produto de limpeza, tá bom? A questão de também juntar roupa para passar, vai economizar imensamente. Cada vez que for ligar o ferro, gasta muita energia. Chuveiro, ferro, gasta muita energia numa casa. Chuveiro é cerca de 30% do gasto de energia de uma casa. Então, você mudando hábitos, se é que você já não os tem, já gera uma economia muito grande. E para quê? Você pode pegar parte dessa economia, gastar com você, com sua família, e outra parte investir. Tá bom? Então, o primeiro passo é esse: gastar sempre menos,
do que esse ganho. E até porque eu, particularmente, já passei dificuldade na vida, momentânea, assim, no trabalho, que deu algum problema e tal, e caiu renda, e nisso daí não me afetou, porque teve vezes que eu vivia com metade da minha renda, o resto eu consegui aplicar, tá bom? Então, antes de eu ter a família maior, vamos dizer, né? Tá, minha filha era pequena, não dava ainda muita despesa de escola, dessas coisas, eu conseguia guardar 50%, eu só tinha uma também na época, eu conseguia guardar 50% de quanto eu ganhava. Então, me esforcei para ganhar um pouco mais, né? E, ao mesmo tempo, mantive minhas despesas. Então, não passava perda, passava necessidade, e consegui fazer bastante nesse período. Então, é só a questão do mindset, você evitar desperdiçar. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso aí. Vou mudar aqui. E às vezes, Rodrigo, só parece, né, pouco assim, você fala assim, eu vou economizar R$ 10 numa conta de luz. Pô, se a gente Uhum. for colocar no ano, são R$ 120. Verdade. R$ 120, você compra assim, você compra algumas ações. Com R$ 120, você já compra algumas ações. Então, Uhum. às vezes a gente olha só para o mês e fala assim, pô, é pouco, não vale a pena, alguma coisa assim. Só que a hora que você coloca ao longo de um ano, ou você vai colocar ao longo de 5 anos, é um dinheiro que você vai Opa, olhar e você vai falar assim, não, pô, valeu a pena economizar um pouquinho. perfeito. Até porque nosso objetivo, a gente pensa na vida, né? Então, você falou bem, você imagina, isso em um mês, em um ano, 120, né? Em 5 anos, sem contar aí os juros, né? R$ 600, fazendo a conta de padaria, igual eles falam, né? R$ 600. Então, em 10 anos, seria o quê? R$ 6.000, sem contar os juros, ou valorização se tivesse aplicado, né? Então, você imagina a ideia, quer dizer, já falei 10, imagina 20, 30 anos. Quer dizer, um dia você está jogando fora, no lixo, que ninguém está falando para deixar de viver ou passar aperto ou necessidade. Estão falando só de racionalizar, às vezes, um hábito em casa. Muito boa observação, obrigado. É isso aí. Tem que pensar no longo prazo, que tudo isso aqui, principalmente quem é jovem, quanto mais jovem, mais tempo vai ter para colher o resultado dessa racionalização. E mais fácil de mudar também, né? Muito mais fácil alguém que está aí com 20, 30 anos mudar o hábito, do que alguém que está com 70, 80 começar a mudar agora. Pode mudar, não é impossível não, mas é muito mais difícil. Tem menos tempo também, teoricamente, para poder usufruir. Aí aqui está falando do supermercado, né? Preparar uma lista de compra, para quê? Para não comprar na empolgação. Isso aqui é a base dessa sugestão, é essa. Né? Aqui fala definir um valor máximo, não extrapolar, mas preparando a lista e racionalizando, isso aqui já está dentro. Aqui fala de faça compras mensais, mas pode ser semanal, às vezes até melhor semanal. Né? Você não precisa estocar, então você gasta da semana, vai lá e compra novamente. Compare preço, isso aqui sempre, cara. Isso aqui sempre. Sabe, tem coisa, até eu converso muito até com o Rodolfo aí, que tem coisa que não muda, porque o ser humano, ele basicamente é o mesmo, né, ao longo da história, então vai sempre manifestar o mesmo comportamento. O pessoal da história até não gosta de falar que a história se repete, né? Não se repete, que é outro tempo, outro local, mas o comportamento é o mesmo, por isso muitas pessoas falam que a história se repete. E essa questão, toda vez sai isso aqui, ó, a diferença às vezes de 600%, até mais, de um produto igual em diferentes locais. Então, putz, você faz uma diferença de preço imensa. Eu comprei uma caixa de bala, para deixar aqui em casa, aqui, para as meninas e tal. Aí eu fui na distribuidora. Então, na distribuidora eu já sei que paga, você vai comprar uma quantidade de maior para pagar menos. Ok, comprei lá. Depois eu fui ver, tem um atacadão aqui perto de casa, que ainda tinha, eu comprei a caixa de mentos por, deu R$ 35. Aí eu vi no atacador aqui perto de casa, tá R$ 27, R$ 8 de diferença. Putz, caramba, eu já comprava nesse local, eu comprei a 35, geralmente era mais barato, mas já apareceu outro. Fiquei daquela perda do coração, né, de ter gasto R$ 8 a mais sem necessidade, mas ó, bacana, segue a vida, não podemos ter apego, né? Vou até falar sobre isso. Então, da próxima vez eu já vou buscar aqui, olhar, comprar esse atacador que perto de casa de novo, que eu fui lá comprar alguns produtos, estava 1/3 do preço do supermercado, e sem precisar de quantidade máxima, que era melhor ainda. Mínima, desculpa. Sem precisar de quantidade mínima. E aí eu peguei e vi essa bala que eu já tinha comprado.
Tá? Então, fala aqui, não vá às compras com fome ou cansado. De novo, tem a ver com isso aqui, ó, de preparar uma lista. Você não agir sem racionalidade. Aí fala para usar uma calculadora, você ir vendo quanto você está gastando e tal, mas se você já tiver a tua lista bem definida, fechada, isso aqui também não sei se é tão necessário, não. Questione promoções. Por quê? Porque muitas vezes a promoção é falsa. Então, tá aí também a questão de comparar preços. Vai comprar tendo noção se está comprando. Ou seja, tudo na vida você fazer sem ter estudado antes, o mínimo possível que você vai fazer, é uma coisa perigosa. E evite levar crianças, tá certo? Por quê? Porque a criança, ela vai te induzir à não racionalidade. Tá? Vai quebrar essa questão da lista de compras, que ela vai chegar por impulsividade e vai querer comprar alguma coisa, uma bala, um chocolate, qualquer coisa que você não planejou comprar. Que é claro que na sua lista deve ter coisa para criança se você tem filho, mas às vezes a criança chega lá por impulsividade, ela pede alguma coisa e você acaba cedendo e vai comprar mais do que é necessário. Então, por isso que fala de evitar levar a criança. Se você controlar isso aqui, seus filhos são disciplinados, não tem problema nenhum. Então, aqui são sugestões, cada realidade é uma realidade. Tá? Igual eu falei, eu mesmo prefiro fazer compra semanal, tá? Não levo calculadora, tá bom? Agora, então você vai adaptando de acordo com o que for melhor para você. O importante é o quê? É no final das contas você ter resultado e conseguir gastar menos. Isso é o mais importante. Vou passar aqui. Coloquei aqui, até baixar aqui para mostrar. Né? Além da doença, a causa da pobreza são as dívidas. Então, como eu falei, Okada ele foi um grande empreendedor japonês na área do varejo, depois do atacado. Ele produzia bijuterias, teve grande sucesso, um dos homens mais ricos do Japão. Depois ele empreendeu na parte de agricultura natural, na parte artística, ele empreendeu na parte de saúde integrativa, né, que fala hoje. Vocês vão poder depois, com certeza, vocês vão poder não, vocês vão ver isso melhor, né, quando for falar sobre a questão da método de saúde Okada. Eu já posso dizer que ele foi um grande empresário, foi um dos 3 homens mais ricos do Japão, chegou a ser, né? Mas quando ele quebrou, ele passou dificuldade muito grande. Ele ficou durante décadas pagando dívida. Então, quando ele conseguiu pagar, ele falou que sentiu um alívio imenso e viu como que as dívidas são nocivas, né? Ele teve que fazer como eu falei, ele quebrou, né? Aconteceu a questão de guerra e tudo mais no Japão, aquela coisa, e foi até antes, né? Ele faliu, situações pessoais também, perda pessoal e tal. E no final das contas ele viu o sofrimento muito grande, o que era, né? E ele foi uma pessoa correta, né? Teve a casa até bloqueada, tinha coisas que ele não podia nem usar da própria casa dele, cobrança de dívida. Ele teve período que ele andava com roupas bem gastas, né? Mas sempre procurando manter uma elegância, manter um belo para a sociedade nesse sentido, né? De se apresentar não desleixado, mas pela falta de recursos ele passou muita dificuldade. E depois conseguiu se reerguer, né? Voltou a ser uma pessoa bem próspera, e aí foi quando ele deixou esse ensinamento. Então, fala da doença, a doença no sentido bem amplo, tá? Não é só doença que a gente pensa gripe, gastrite, câncer, não só doença nesse sentido, doença, o cara define de uma forma bem ampla, mas ele falando que quando você está doente, isso impossibilita você a produzir. Então, consequentemente, uma causa da pobreza. Esse é o raciocínio do Okada. E a dívida que te impede, né? A dívida é como uma âncora que te dificulta a produzir, a seguir a prosperidade. E ele defende, né, a importância das pessoas terem saúde, serem pessoas harmoniosas, pessoas prósperas, né, no sentido de se libertar da dificuldade financeira, né, e principalmente da dívida. E aí eu acho, Rodrigo, que tem um pouco do que foi falado na última aula. Como que chamava a menina que teve o câncer? Bruna. Né? E foi o que ela falou, né? Porque assim, quando ela descobriu a doença, aí assim, se você não tem, né, o que estava falando antes, um pouco de dinheiro para alguma coisa e a doença te impede de trabalhar, aí vira a bola de neve ao contrário, né? Vai aumentando as dívidas, você não tem reserva,
você está, dependendo do tipo da doença, no caso dela foi um câncer, que é uma doença que acaba, de certa forma, com perspectiva de futuro, né, até se solucionar. As pessoas costumam dizer que não sabe o que vai fazer. E aí, se você não tem uma reserva que seja em algum lugar, alguma coisa, fica extremamente complicado você viver. E aí é a hora que você entra nas dívidas, e aí é o que você falou, você acaba entrando numa âncora que você não sai, e é difícil. Aí aquela bola de neve que você falou das ações com dividendos, ela fica ao contrário. Verdade, muito bem falado. Bola de neve é o contrário. Aquele vai só aumentando, aumentando, foge do controle. Exatamente. Esse é um grande problema mesmo. A gente procura usar o contrário, né? Com dividendos é bola de neve positiva, é verdade. Vou seguir aí. Bom, aqui também peguei na internet aí dicas para economizar, não trocar ideia, porque como eu falei, esse assunto, todos esses assuntos que nós tratamos, eles são infinitos praticamente. A gente vem aqui trocar uma ideia para ter um norte, para ter um caminho. A gente pode depois fazer módulos especiais, para a gente poder aprofundar junto, trocar ideia. Então, peguei algumas informações só, tá bom? Para a gente poder, que eu achei mais interessante para a gente discutir, né? Então, por exemplo, você fazendo comida em casa, levando uma marmita para o trabalho, pode economizar até 50% nas refeições. Então, dicas, né? Então, hoje você sai e compra na rua, você fazendo em casa, você já economiza. E outra coisa, a questão da qualidade e da saúde. Você pode preparar uma comida do jeito que você quer. Você vai para um restaurante, você, entre aspas, se submete a comer o que está sendo oferecido ali. Você pode fazer do jeito que você gosta, do jeito que você quer, tá bom? Sem problema. Mas aqui, dispensa a faxineira. Já fiz as contas de quanto está pagando mensalmente pelos serviços domésticos? Então, é comum, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, a família divide as atividades, né? Cada um tem uma atividade para manter a casa. Então, isso aí você diminui. E não é só questão, eu falo com experiência própria, tá? Não é só despesa por não pagar o trabalho da pessoa, que é justo pagar pelo trabalho, obviamente. Mas você economiza, quando você não precisa pagar a faxineira, mas a economia com material de limpeza também é gigantesca. Tá? Eu falo por experiência própria, você não tem noção. Tá? Depois que nós pensamos aqui em casa, que nós quase nunca tivemos em casa. Eu que ajudo também a fazer faxina, a gente faz a faxina junto, todo mundo, arrumar as coisas, enfim. A gente divide as atividades. Mas quando nós dispensamos faxineira, meu Deus do céu, já é uma vez por semana. O gasto com material de limpeza, assim, caiu absurdamente. Nem eu tinha noção, cara. Ninguém aqui tinha noção de quanto que se gastava quando estava com alguém fazendo faxina. E várias diferentes, tá? O gasto sempre era alto. Aqui também a questão da economia da comida, né? De se fazer, igual foi a questão da marmita lá, vai ter mais 50% eu tinha comentado lá que ela está falando lá de levar a marmita aqui de comer em casa. Enfim, mas 50% aí de diferença de preço. Aqui a questão de levar as crianças para fazer a compra. Aí, aqui quando eu estava pesquisando, até aprofunda um pouco mais, né? Vou tirar aqui, vou ter essa gravura aqui, né? Das crianças poderem fazer as compras. Até nós adultos ficamos tentados a comprar todas as coisas gostosas que existem nas prateleiras. Imagine as crianças. Evite ceder aos milhões de pedidos de um só, mãe. Aqui, na verdade, que compra é baseado em impulso, né? Então, se você entende a mente da pessoa que está do outro lado, no caso, no vendedor, você consegue, vamos dizer, se defender mais. Em qualquer curso de venda, a primeira coisa que o cara vai te ensinar, assim como o banco, o Rodolfo lembrou bem, o banco ele oferece o lixo do lixo, porque ele oferece o que vai dar mais rentabilidade para ele, banco, e que geralmente é o pior produto. Lembra que risco e retorno tem uma ligação muito grande. Então, os caras vão oferecer um produto ruim para vender aquele produto ruim vai pagar mais. Tá? Não tem muita mágica, não. O produto é bom, ele se vende por si próprio. Tá? Se é ruim, você tem que pagar para isso. Então, por isso que o banco ele tem um lucro danado que ele te oferece, que são coisas muito ruins para você. A remuneração ruim, tá? A remuneração vai ser geralmente muito mais baixa do que os produtos que estão no mercado. Tá? E a questão do vendedor é o quê? Ele te oferecer para você comprar por impulso. Né? Então, eles sabem que se você não fechar o negócio na hora, pouco provavelmente você vai fechar depois. Você vai parar, você vai analisar. Então, é realmente necessário? Eu preciso realmente? Então, geralmente,
fica nessa peneira aí e você vai prolongar alguma coisa que você fosse comprar. Então, a questão de não levar a criança está dentro disso, a questão do impulso, né? A não ser, como eu falei, às vezes já tem criança que já consegue entender, já pergunta, pai, mãe, posso levar? Ok, não tem problema, você conversa, olha, agora não, então não, ok, podemos levar. Então, o que é combinado não sai caro. Agora, se você não conseguiu ainda isso aí que precisa, é melhor não levar e seguir teu planejamento inicial de compra, não comprar por impulso. Isso não é só para o supermercado, como eu falei, qualquer coisa se baseia nisso aí. Eu conheço pessoas, cara, que têm armário cheio de roupa que nunca usou, entendeu? Eu até rio para não chorar, eu falo, cara, quanta grana, bicho. Tem roupa assim com etiqueta, você abre o armário da pessoa assim, tem roupa com etiqueta. A pessoa até dá, às vezes, quando ela se lembra que está aquilo ali, ela até dá, pode levar, leva aí. Entendeu? Então, porque impulso, comprou por impulso. É bom comprar, faz parte, a gente trabalha para isso também, mas eu estou falando, evitar o impulso, o desnecessário. Olha os produtos da parte de baixo das prateleiras. Essa aqui, acho que não tinha nem lá, não, eu que coloquei, porque também é uma estratégia dos supermercados, eles aumentam até em 30% as vendas, colocando os produtos mais caros na parte de cima. Então, eu jogo na parte de baixo. Outra coisa que eu percebi também, quando eu vou comprar, às vezes, quando eu comprava pão brioche, pão doce comum no supermercado, que os de baixo, não é que eles eram mais baratos, mas eles eram os mais novos. Eles colocam os mais velhos em cima para sair logo, né? Então, claro que eu queria, que era mais novo, eu já olhava embaixo, pegava os pães de baixo. Então, são pequenas coisas assim, como, por exemplo, você vai lá no supermercado, tá, o carvão está próximo da carne, está próximo da cerveja. Você vai comprar, às vezes, carne, você nem está pensando em fazer churrasco. Mas aí, vendo aquilo, você já se anima e já leva mais coisa. E eles estão no papel deles. Eles têm que procurar vender mesmo. Nós, no papel de consumidor, temos que procurar nos defender, né, das armadilhas. Então, vai comprar, quer fazer churrasco? Ótimo, aproveita e me convida. Eu, quando fizer, eu vou ter o maior prazer. Tem nada contra churrasco, não. Mas comprar coisa para churrasco sem querer, eu tenho contra. Então, por isso, eu já sei disso daí, já não me empolgo. Já pego o que tem que pegar e vou embora. Tá? Planeje lazer e comida externa, dê preferência ao gratuito. Então, por exemplo, se é um parque, né? Você vai sair para passear, você pode ir a uma praia, dar um passeio, aproveitar a natureza, fazer um piquenique no parque, levar lá uma farofada para a praia. Você passa um dia agradável, escolhe o que você quer comer, come bem e gasta menos. Se você quiser também comprar lá, não tem problema, não é obrigatório. Estou falando que são dicas para você poder economizar. Então, você não precisa abrir mão, né, do prazer, do lazer, do conforto até para economizar. É isso que está falando aqui. Aqui interessante essa dica que eu também vi, essa aqui eu vi na internet. Fuja das bandejinhas de frutas, legumes, carnes, fios, etc. O mesmo produto a granel, quer dizer, você comprando lá quilo, por exemplo, custa até 20% menos, olha só. E outra coisa também, muitas vezes metem nessas bandejinhas coisa ruim, já está para vencer, né? Até na feira, pô, sábado eu fui ver, o cara, pô, vendeu a bandeja fechada, né? Porque valia mais a pena. Só que foi ver, botou o chuchu lá velho já, na bandeja de verdura. Isso aí é mais barato que. Ele só vendia na bandeja, isso é mais barato se fosse a granel. Só que aí também o cara botou fruta estragada. Então tem que ficar muito atento com isso daí. Tá bom? Em padaria também, eles costumam fazer pizza que já está bem ruim. Eles aproveitam sobra lá e faz a pizza, enfim. Então, você se defende dessas coisas aí. É legal também comer pizza, não tem nada contra, não. Mas tem que ficar atento a essas coisas aí. Tá? Puder fazer em casa, às vezes sai mais em conta e mais saudável. É isso que eu estou falando. Você tem menos aborrecimento, inclusive. Eu tenho conheço dono de padaria, entendeu? Eu converso muito com eles aí. Aí eu falo essas coisas. O carro para lazer. Que a gente viu que o carro para você usar como trabalho, você considera um ativo, está te gerando uma renda. Claro, você tem manutenção, você tem combustível, mas você computa como uma despesa para o trabalho, tem que dar lucro no final das contas, então no final das contas você tem um ativo. Né? Agora, então, quando você pensar no carro para lazer, né, você pensa que se você vender esse carro e aplicar o dinheiro, você transforma a renda passiva em ativa. Né? E aí você tem, porque quando você tem um carro, você não tem que levar em conta só as despesas que o carro te gera. Tem uma coisa que chama reserva de oportunidade. Aquele dinheiro aplicado, o dinheiro do carro, te renderia quanto? Isso aí as pessoas às vezes não levam em conta, tá entendendo? Então, por exemplo, você tem um carro aí de 50 mil reais, vamos botar.
Então, aí você leva em conta o quê? A manutenção dele, combustível, IPVA, né, seguro, mas aí você reserva de oportunidade. Aí 50 mil aplicados por mês seria quanto? Você tem que levar isso em conta também como custo de ter um carro. Outra coisa, você tem uma vaga, você mora, por exemplo, num prédio. Você mora na casa, tudo bem. Você mora num prédio, então você usa vaga. Se você não tiver carro, você aluga vaga, então você tem que levar também isso daí. O custo de um carro envolve mais o aluguel da vaga que eu poderia estar alugando. Tá? Aqui peguei também alguns dados, né? Porque às vezes a pessoa tem carro, tem filho pequeno, mora num lugar afastado e tal, tem que ter carro. Às vezes usa para o trabalho, né? Ok, precisa mesmo ter o carro. O camarada ele trabalha com um mostruário grande de coisa. Então, para ele pegar ônibus, pegar aplicativo, talvez realmente fica complicado. O cara conseguiu, pode ter um carro, ótimo. Mas trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar, né? Numa cidade aí, você tem uma grande cidade, utilizar um serviço de táxi, quando for sair, pode economizar mensalmente 80% da despesa. Isso levando em conta uma grande cidade. Numa cidade, não vou falar pequena, né? Uma cidade acolhedora igual Vitória, você aumenta mais ainda isso aqui, chega até 100%, ou até um pouco mais o desconto. Não tanto com táxi, mas com aplicativo. Até coloquei aqui. Utilizar o aplicativo de transporte pode reduzir a despesa em pelo menos 160%. Tá? Então, levando em conta, né, as distâncias aqui em Vitória são menores, então você potencializa bastante. Porque esses dados aqui são para uma grande capital, tá? Mas aqui para Vitória, facilmente você atinge esses resultados. Tá bom? Então, coisa para pensar. Às vezes também, se tem facilidade de usar o transporte público, tem mais ainda isso daí. A gente sabe da dificuldade do transporte público, cheio, horários complicados, mas às vezes você consegue, em algum horário, usá-los, né, de uma maneira aceitável, então também melhora bastante. Então, isso aqui é uma coisa para pensar, porque principalmente quando a gente é jovem, por exemplo, na minha época, né, você pensava muito em comprar um carro. Hoje eu vejo que a garotada ela pensa diferente, eles não querem ter carro de jeito nenhum, nem apartamento, nem a casa própria, eles querem morar de aluguel, mas investir o dinheiro. E aí, é um tema para um próximo encontro, né, ou um próximo momento, melhor dizendo, quando vale a pena. Porque tem métodos, às vezes vale a pena mais você comprar o imóvel do que não, às vezes vale mais a pena pagar o aluguel. Por exemplo, se você tiver aí, se considera, se você pagar menos de 0,5% ao mês do valor do imóvel, vale a pena alugar. A não ser que você consiga comprar por um valor também que seja aí por aí, a menos de 0,5%. Porque 0,5% é o valor mágico, que se considera, né, que seria o aluguel. É o tal de 6%, a gente vai ver daqui a pouco. Então, no ramo de aluguel, se você tiver um imóvel, você tem que fixar de ter aí 0,5%. Se você vende esse imóvel e investe em ação de dividendo, ela tem que te dar pelo menos 6%. Então, o imóvel também tem que dar essa taxa de retorno, tá certo? Então, ou até imobiliário, dependendo, até mais do que isso aí. Você consegue ter. Na ação também, isso é uma média, 6% é uma média. Então, você tem que sempre questionar isso daí, se vale a pena. Então, às vezes, vale a pena mais pagar um aluguel do que comprar imóvel. Muitas das gerações atuais, eles têm isso na cabeça. A minha geração não, ela foi formada para ter o imóvel, para ter o carro. Era outra época também, se não tinha, por exemplo, aplicativo. Hoje, às vezes, eu pego aplicativo, se eu estou em 2 ou 3 pessoas, eu pago menos, às vezes, que o ônibus, para poder ir no objetivo meu aqui em Vitória. Essa é a realidade aqui de Vitória, cada um tem sua realidade. Tem local que não passa aplicativo, a gente sabe, o que é muito difícil obter, então, cada um tem sua realidade, mas é inegável que hoje você tem muito mais facilidade, né, para deslocamento e principalmente com a questão do aplicativo. Porque o táxi sempre existiu, né? Era um monopólio, os caras cobravam uma tarifa que muitas vezes era inacessível. Mesmo assim, em relação a manter um carro, muitas vezes vale a pena. Agora, com o aplicativo, se barateou imensamente essa questão do custo. Aí a ideia é isso aí, é quebrar os monopólios, ter competição. Quanto mais competição, melhor para o consumidor. E eu acho também, né, eu acabei não falando no começo, né, mas eu também estou finalizando a graduação de fisioterapia, né, então eu acho que tem uma questão de saúde também que a gente tem que pensar para que a gente pode largar um pouco o carro, né, porque a gente pode fazer caminhada, a gente pode pensar numa bicicleta, Ótimo. principalmente você pensando numa cidade como Vitória, que ela é mais plana, e não é uma
cidade com as coisas ficam muito longe, você usar uma bicicleta, você não vai ter esses custos e ainda você vai estar pensando na sua saúde, né? Uhum. Então, se você pensa que você tem uma questão de que você está pensando lá na frente em ter renda lá na frente, mas você também não pensa na sua saúde lá na frente, você também não tá resolvendo nada. Então, a saúde, Uhum. nessa questão de se evitar um pouco o carro, né, pô, fazer uma caminhada, que seja sair um pouquinho mais cedo. Pô, você sabe que você demora meia hora para chegar num lugar, você não precisa sair de carro 10 minutos antes, que você vai chegar. Sai meia hora, Uhum. caminha um pouquinho e vai aproveitando, porque isso também vai contar lá na frente na sua saúde para você poder usufruir do dinheiro. Não vai adiantar nada você guardar um monte de dinheiro, chegar com 50 anos antes de você começar a usufruir do dinheiro e você ter problemas de saúde ou ter que gastar o dinheiro que você guardou com saúde. Também não vai resolver nada. Uhum. Verdade. E ó, é interessante você falou, tem essa questão até ambiental, tem essa questão sim da saúde e a questão ambiental. Aqui, onde eu moro, tem uma vizinha, vários outros casos eu podia contar, mas eu vou contar esse. A filha dela, quando era menor, estudava no mesmo local que minha filha. Aí eu saía aqui e dá 3 minutos andando, cara, da minha casa até a escola, né? Aí eu saí andando, ela saía de carro. Então, parecia desenho animado, cara. Eu saía, ela me passava, daqui a pouco eu ia caminhando e encontrava o carro dela, passava por ela e chegava na escola, deixava minha filha na porta da escola, voltava andando. Quando eu estava chegando, ela vinha de carro, passava por mim. Só que ela entrou na garagem ainda. Eu subia, passava o portão, subia, chegava em casa, estava estacionando o carro ainda. Eu falava, meu Deus do céu, cara, tá gastando gasolina à toa, do lado aqui de casa, a questão que você falou, né, até dos caminhar, né? E, putz, no final das contas chegava depois de mim ainda. Falei, que vantagem tem isso, velho? Só gastando dinheiro. E eu tenho um amigo também, de muitos anos, eu trabalhei com ele, e eu trabalhava num local que dá 20 minutos andando do centro de Vitória. Aí eu precisei ir ao centro, falei com ele, pô, vamos lá, em tal lugar assim, vamos lá no centro. Ele, vamos. Aí quando a gente estava saindo, ele foi andando em direção ao carro, né? Eu falei, não, rapaz, para com isso, pô, vamos andando aqui, cara. Ele, não, vamos embora, vamos andando. Aí enchi o saco dele, ele foi andando, porque quando a gente passava por esse caminho, a gente passa pela Baía de Vitória. Aí tem uma vista maravilhosa, né? Aí nós falamos, pô, bicho, ó, vou abrir mão dessa vista aqui, cara. Aí ele falou, Rodrigo, eu tô até com vergonha, eu moro aqui há 30 anos e eu nunca tinha visto direito isso aqui, que eu passo de carro não dá para você ficar olhando, né? E você caminhando é outra coisa, né? Então, eu achei bacana até isso aí também. Então, além da atividade, você reduz o meio ambiente, a poluição, né? Você tem menos carro rodando, você tem menos rua cheia, você tem menos emissão de poluente e você tem a qualidade de vida de você poder apreciar a vista. Aqui, pelo menos em Vitória, eu não posso reclamar. Aqui a gente geralmente passa perto do mar, entendeu? Então, seja Vitória ou Vila Velha. Então, aqui você está andando, você tem essa possibilidade de passar pelo mar, cara, e é uma vista assim, aquilo ali para mim revigora, entendeu? Bom, enfim, vamos lá, mas valeu, obrigado aí, essa questão da saúde, com certeza, não adianta você acumular também, vai ser tema que a gente vai discutir, e não poder aproveitar. Aqui é questão de você adequar, né, sua despesa. Hoje eu vejo muito também, muita gente fala comigo, Rodrigo, eu não sei o dia de amanhã, então eu quero viver o hoje. Né? Então, seria soldado querer viver como general, né? Gastar tudo que tem, ter um padrão de vida que não condiz, né? E para essas pessoas eu só falo, olha, eu também não sei o dia de amanhã, mas eu espero que ele não seja triste. Então, por isso eu procuro guardar uma reserva, viver com moderação, para quando chegar amanhã eu não ter menos chance, menos probabilidade de ser pego de surpresa, né? Se eu tiver errado, estiver pensando sobre guardar para o futuro, tiver errado, eu aproveito mais, então lá na velhice eu torro tudo, cara. Agora, o que não dá é para chegar lá na velhice e ter dificuldade e não ter de onde buscar. É isso que eu penso. Então, eu falo com essas pessoas. Acho legal essa frase do Ocado, né? Você viver de acordo com suas possibilidades. Resumindo. Vamos lá.
O fundamental é não contar com a ajuda dos outros e deter a dívida ao mínimo possível, sem afobação e sem forçar a situação. Então, isso aqui é o Okada, no texto dele, está tudo nas referências lá, tá? De onde foi tirado isso daí. Então, é questão de contar com a ajuda dos outros, é depender no sentido do texto lá que eu peguei, a ideia era você não ficar dependendo, você fazer qualquer coisa esperando, por exemplo, que o governo vai te ajudar. Então, até essa questão desse debate que nós estamos tendo aí toda segunda-feira. Não esperar que ninguém faça nada por você. Tá? A questão de você... Ele fala de ter a dívida, porque o Okada fala, ó, tem dívidas que são positivas. Às vezes, se você é um empresário, você pegar a dívida para expandir teu negócio, gerar mais lucro, mais emprego, mais imposto, mais receita, enfim, ótimo. Se essa dívida é uma dívida positiva, você vai ganhar mais do que você vai pagar. Agora, a dívida pela dívida, né, de você estar apertado e precisar fazer, então, quanto mais você puder fugir disso, melhor. Tem hora que não dá. Você está apertado, você pede dinheiro emprestado para o pai, para a mãe, para o irmão, né? Tiver que ir ao banco, o negócio já começa a complicar, mas a gente precisa. Mas quanto mais você puder fugir disso aí, menor. Então, por isso que ele fala de ter a dívida ao mínimo possível. Né? Ou seja, controlar. Se puder não pegar a dívida, melhor. A não ser que vale a pena, igual a gente falou. Né? Então, sem afobação e sem forçar a situação. O Okada, ele valoriza muito uma coisa chamada o tempo. Então, tudo tem seu tempo. Então, você, às vezes, vai forçar uma situação. Como assim forçar uma situação? Você quer comprar um carro, vai. Você quer comprar um carro, legal. Então, junta o maior possível para financiar o menor possível, já que não dá para comprar à vista, por exemplo. Espera, negocia, vê uma melhor taxa de juros. Pensa racionalmente um carro. Às vezes você quer comprar um carro que gasta muito combustível, manutenção é cara, seguro é caro. Só para fazer um parênteses, eu estava conversando com um conhecido meu, ele é milionário, né? Porque eu falo conhecido, não falo amigo, ele, né? É outro nível. Ele tem um Porsche, cara. Aí bateram no Porsche dele. Detalhe, a franquia, né? O valor mínimo que paga para poder acertar o carro, 49 mil. Aí, como uma batida, ele tinha que trocar a porta do carro dele custa 19 mil reais, cara. Ele pagou a troca da porta, porque quem bateu nele foi o motoboy, não tinha seguro, enfim. Aí ele falou, pô, vou arcar com isso aí, então. Ele pagou 19 mil. Então, até falei, né? Falei com minha filha, falei, veja só, né, para você ter as coisas, não é só você ter, você tem que saber manter. Então, imagina só que uma pessoa faça esforço, né? O caso dele, ele tem condição de ter, e compra o Porsche. Tá bom? E aí sofre uma batida igual ele sofreu e não vai ter os 19 mil. Entendeu? E daqui a pouco vai ter uma perda total, Deus me livre, o cara não consegue pagar o seguro, que é caríssimo. Né? Ou então, conversando também com esse mesmo conhecido meu, ele falou que para andar 70 quilômetros na lancha dele, ele gasta 5 mil reais de óleo diesel. Olha só. Então, um dinheiro, para mim, é bem considerável. O cara, para gastar isso, o cara, como é o caso dele, tem que ter muita grana para queimar, entendeu? Não é minha realidade. Então, vai lá, por exemplo, o Rodrigo se mete a besta e compra uma lancha. Eu vou passar perto, eu vou perder essa lancha, eu não vou conseguir pagar, não vou conseguir manter, eu vou perder dinheiro quando eu vender. Então, forçar a situação seria isso, aquela questão de viver como general sendo soldado. Né? E a afobação é você. Eu posso até ter condição de comprar o Porsche, né? Mas aí, às vezes o mercado tem alta, o carro está caro. Se eu for comprar agora que eu estou afobado, eu estou ansioso, eu vou perder dinheiro. Então, você espera um pouco mais. Tem até a dica, né? Você vai comprar alguma coisa, compra quando está perto do final do mês. Os vendedores precisam bater a meta, então, geralmente, eles dão um desconto maior, né? Tem várias estratégias aí para você poder economizar. Então, a afobação, assim, não, eu quero agora, vai pela empolgação, que a gente falou, geralmente você paga mais caro e compra sem necessidade quando vai por afobação. Então, o Okada, ele é bem tranquilo nessa questão do momento, bem tranquilo, bem assertivo nessa questão do momento certo. Né? Ele tem vários escritos, como eu falei, ele empreendeu em várias áreas, mas ele se diferencia de muitos mestres, vamos dizer assim, porque ele deixou escrito uma extensa obra em todos os assuntos. É nisso que a gente está sempre procurando se basear para trazer aqui essa informação para vocês. E depois, como eu falei, né, terão 2 encontros onde se aprofundará um pouco mais sobre Okada e o trabalho, né, da MOA, que é a organização que eu procuro estudar e acompanhar e seguir, que desenvolve os trabalhos exatamente do Okada. Tá bom? A MOA é Mokichi Okada Association, Associação Mokichi Okada.
tá bom? Então, vamos lá. Rodrigo, eu acho que Pode falar. essa questão também não depender dos outros, né? A gente tem que pensar que lá, a carteira previdenciária é justamente para que lá na frente você Sim, não tenha exatamente. que ficar dependendo de filho, né? Assim, não tem nenhum problema o filho Também, ajudar verdade. os pais, não é essa a questão. Mas assim, se você tiver uma tranquilidade, se tiver um dinheiro, você não vai onerar os seus filhos, Sim, né? perfeito, E aí você consegue ter uma vida mais tranquila. E a perfeito. questão de forçar a situação, eu acho que também a gente pode levar para a questão financeira, questões de ações, que a gente tem um termo que usam muito, né, que principalmente banco fala bastante, que é a questão da alavancagem, né? Boa, Que é a boa questão lembrança. de você não ter aquele dinheiro naquele momento, mas você consegue aquele dinheiro de alguma forma, seja um empréstimo, seja alguma coisa para você fazer essa, essa compra, alguma coisa. Então, Uhum, assim, você não tem aquilo, mas você arrumou de algum jeito, ou você emprestou, então, de certa forma, você acaba ficando com um patrimônio maior do que você teria condições, e a hora que você tiver qualquer problema, como nesse caso do Porsche, você não tem condições de arcar com aquilo, se der algum problema, é, é, você está imaginando que você vai ter um retorno daquilo, né? uhum, Acontece muito com pirâmides, o sim, pessoal faz é, aluga ações também, né? Tem os sim. casos de alugar ações, e aí o pessoal começa a ter um dinheiro que não é um dinheiro real dele, não é um dinheiro que está ali Uhum. que ele pode sacar, né? Que aí, por isso que acontece muito problema com os bancos, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Mas teve uma falência de um banco é, lá do Vale do Silício na sexta-feira nos Estados Unidos. E um dos problemas que quando acontece essa questão com o banco é o problema sistêmico, justamente porque normalmente banco ele tá alavancado, né? Tem Uhum. mais é, ele vai ter mais coisas fora do que dentro dele. Então, se as pessoas for usar o dinheiro, ele não está ali dentro, não existe aquele dinheiro. E isso Uhum. leva a uma perda muito grande, né? É muito bom, bacana o que você falou aí. Tá? Eu não vi especificamente essa notícia, mas a questão do banco é essa: ele está sempre alavancado e ele depende de outros bancos, ele pega empréstimo. Então, se tem uma crise, por exemplo, de crédito, esse empréstimo fica mais difícil. Então, às vezes, essa ferramenta que ele usa, as pessoas correm para um momento de crise e querem sacar o dinheiro não está lá, de todo mundo. Aí eles recorreriam ao quê? Empréstimo. Mas se esse empréstimo está cortado, eles não conseguem. E aí gera uma situação de checkmate mesmo, e geralmente o banco quebra. É isso mesmo. Ou o governo vai ter que intervir, dar dinheiro, enfim. Mas Lá, isso aí é um negócio bem interessante mesmo. E agora, muito triste que você falou isso daí, é verdade. Eu lembrei, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, um jovem nos Estados Unidos, 19 anos, ele foi fazer. Porque no mercado financeiro tem vários tipos, né, de investimento. E tem você trabalhar com opções, né? E opções são apostas de queda ou subida de preço de uma ação. O garoto foi e ele colocou uma grana, cara, que ele não tinha, porque a corretora, ela te permite, às vezes, eu não lembro aqui de cabeça não, mas mais ou menos 50 vezes assim o valor que você tem, você pode aplicar. Então o garoto foi lá e colocou o máximo que ele lá tinha de alavancagem. Eu sei que no final das contas, ele pensou que ele tinha perdido US$ 1 milhão. Aí ele se desesperou, com um garoto de 19 anos, ele não tinha esse dinheiro. Ele jogou alavancado, ele fez a aposta lá, perdeu, tá certo? E aí ele vinha, opa, paga agora. E até o Fernando Roxo aí, que é um camarada, um investidor brasileiro, um cara bom, ele tem bons vídeos, eu fiz aula com ele conta que quando você perde dinheiro assim, que ele já perdeu também, acho que ele perdeu R$ 3 milhões, ele não tinha o dinheiro.
Ele falou que não caduca igual essas contas que a gente comprou lá na padaria, lá, fez 5 anos, pode cobrar disso, passou 5 anos, não, cancela, né? Exaure sua dívida. Não, que essas dívidas aí os caras te cobram a vida toda. Que cobraram ele muitos anos o valor que ele perdeu, que ele ralou muito para conseguir pagar. E o garoto, quando ele viu, ele pensou, o triste é que ele se enganou. Ele acho que estava devendo 100 mil e ele viu 1 milhão. Ele se suicidou, cara. Foi até uma coisa, deu muita repercussão, até por essa questão mesmo. Por que um banco deixa um garoto de 19 anos colocar tanto dinheiro igual ele colocou na aposta que ele fez, né? Então, você falou bem, essa questão da alavancagem aí. E até aquela, só para finalizar aqui, a própria, que era Perdigão, né? Era Sadia. Ele virou Brasil Foods e tal. Ela quebrou porque ela ficava especulando com opções também, no mercado futuro. Né? Ganhava dinheiro com isso aí, os caras, em vez deles fazerem como proteção, porque você pode usar, né, as opções como uma opção. Por exemplo, você compra no mercado internacional, então o valor do dólar ele oscila. Então você fixa um valor hoje, se subir, você deixa de ganhar, mas se cair, você não perde. Aí depois de um mês você vai vender com o mesmo valor que você fixou agora. Os caras começaram a ganhar dinheiro e começaram a especular com isso, só quando deu errado eles faliram. Aqui era a Cruz Celose também, que virou Fibria, foi a mesma coisa. Eles começaram a especular, em vez de fazer hedge, né, fazer segurança com opção, eles começaram a alavancar com opções. Aí, quando deu errado, meu camarada, faliu, os caras tiveram que vender a empresa. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, aqui a galera falou bem que eu quero contar mais alguma coisa aí, perguntar, contar alguma outra história aí interessante, enriquecer nosso encontro. Se tiver, fala aí, senão vamos continuar. Quer falar alguma coisa aí, Gustavo? Pode falar aí, está calado aí. Vamos adiantar então aí. Não, tudo tranquilo. Então, só algumas coisas aqui. Ser econômico, não vou dar uma agilizada, mais 1 hora aí, tá bom? Então, só aqui, né? Ser econômico não significa ser miserável. Né? Aqui, falando que o Okada, por exemplo, ele era um cara extremamente econômico. Ele escrevia na folha alguma coisa, na folha de papel, ele tinha o trabalho de virar, né? Aproveitar a parte de trás da folha. Né? Uma vez, até quando eu era jovem, era bem jovem, eu ouvi uma vez um camarada falar que isso aí que ele era muquirana. Só que, por outro lado, o cara gastava milhões numa obra de arte para expor para as pessoas, né? Que a gente vai ver depois. Né? E aqui, a grande maioria dos bilionários vive como classe média alta, ou seja, eles praticam o que eu estou conversando com vocês. Eles poderiam... Até uma vez eu estava vendo uma entrevista com o Barsi, né? Que é um cara aí, um bilionário, começou do zero, hoje ele é bilionário. E ele pegou e perguntaram para ele, vem cá, por que você não compra uma Mercedes para você? Que detalhe, ele vai para o trabalho de metrô, cara. Né? Aí ele tem, né, uma consultoria de investimento e tal, ele vai todo dia de metrô. Aí na época da pandemia ele parou e tal, mas ele ia de metrô, e perguntaram para ele comprava uma Mercedes. Ele falou, cara, eu tenho um carro muito bom, meu carro custa alguns milhares de reais, mas para que eu vou comprar uma Mercedes? Se eu quisesse, eu podia ter todas, da cor que eu quisesse, do modelo que eu quisesse. Falei, meu carro me atende, cara, por que eu vou comprar uma Mercedes? Então, até muita gente fala que esses caras são miseráveis. Não, o problema é que esses caras pensam, né? Eu tenho um carro bom, ótimo. Se eu comprar um carro mais caro, se eu pegar essa diferença e aplicar, quanto que não vai dar depois de 5, 10, 20 anos? Né? O Buffett mesmo ele fazia isso daí. Ele demorou muito a comprar a casa dele, porque ele calculou, falou, putz, eu tenho 20% ao ano de retorno. Se eu der tanto a mais na casa, numa casa nova, quanto que eu vou ter daqui a 5 anos? Ele preferiu investir do que ficar comprando uma casa maior, por exemplo, né? Ou um carro maior, um carro melhor. Então, eu vejo assim, até os defensores falando, acho que os caras são miseráveis, mas eles têm noção de quanto é o dinheiro no tempo. Então, eles têm, sim, bons carros, boas casas, mas eles longe de ostentar. É isso. Resumindo, é isso. Vamos ver mais aqui. Aqui também acho interessante dos caras, né? Vou até botar em muito rico, ultra ricos, né? Retribuir a sociedade. Porque também até fui conversando com o Rodolfo, né? A gente trocando ideias sobre como seria esse projeto, né?
de extensão, ele falou, também tem a questão da retribuição, com certeza. E, né, estamos pensando em melhorar financeiramente. Também tem que melhorar com a saúde para usufruir. Agora, conseguiu, melhorou financeiramente, está com saúde para usufruir, podemos também retribuir. Podemos pegar um pouco de que nós conquistamos e oferecer à sociedade, né? Então, pode financiar aí, tem Estados Unidos, principalmente, muito bilionário que construiu biblioteca pública, tá? Que gerou emprego, fomentando cursos de capacitação, né? Ou que construíram hospitais. Então, tem de tudo, cara. Tem tudo aí. O próprio Buffett já doou mais, que é um grande bilionário, um grande investidor, né? Vamos falar até no próximo encontro dele. Ele já doou 120 bilhões de dólares à caridade. 120 bilhões de dólares, para tudo que você pensar. Vários projetos, né? Então, começa a ser assim. Até legal a ideia deles. Eles pensam primeiro em ter, depois dividir. A gente aqui, geralmente, a gente pensa em dividir e nunca pensa em ter. Então, a gente divide pouco, aí tem pouco. Lá os caras eles conseguem muito, mas não se esquecem de retribuir a sociedade. O Okada fez isso. Então, vou só mostrar algumas coisas aqui que eu acho interessante. Tem muito mais, tá? Já dou esse spoiler para vocês aí, vocês vão ver nos próximos encontros. Rodrigo, acho que assim, essa retribuição à sociedade não é apenas financeira, né? Às vezes a gente pode retribuir com tempo, com ajuda em algumas questões, né? Então, mas quando você tem dinheiro, você tem condições de retribuir de outras formas, né? Ah, sim. Não, até inclusive tem aqui também Paz de Barros, né? Luiz Alves. Eu vi uma vez, eu estava vendo uma live com ele, ele parou um instante, porque ele estava preparando uma doação, até o Henrique Breira estava participando, e falou, esse cara está doando 400 mil aí, todo mês ele doa para uma instituição, porque ele ajuda a administrar, mas eu acho bacana falar que os caras estão financiando, porque, claro, eles dão o tempo deles também, é valiosíssimo, né? Porque o cara tem uma experiência, uma visão de empreendimento, de fazer sucesso das coisas imensa, né? Mas eles mesmo, às vezes, financiam para quê? Para quem tem a pessoa que tem especialização, né, que são várias áreas, os caras poderiam atuar. Então, os caras sabem ganhar dinheiro, eles ganham. E aí, por exemplo, na questão do estudo, tem um projeto lá, uma fundação, a Fundação Ayrton Senna faz um trabalho bom, por exemplo. Então, você vai financiar, os caras já fazem o trabalho. Ou então ele abre e contrata pessoas que fazem lá. Mas, com certeza, o gerenciamento que eles dão é de alto nível. Também oferece, né, o tempo deles. Mas aí vem o que eles mais sabem fazer, né? Que é ganhar dinheiro e ofertar. Eu falei, eu não sei, então só posso oferecer meu tempo. Exatamente. E aqui um pedaço aqui, eu acho legal esse, né? Um título, né? Que é Obras-primas na mão do povo. Até tem um título lá no final. Obras-primas na mão do povo. Eu achei fantástico, né? Opa, tá bugando aqui. Mas os museus de arte particulares são bem diferentes do meu, que eles estaria, né, fazendo. Pois aqueles têm como objetivo a preservação e proteção de seu futuro, ou seja, do futuro, do prazer dos milionários que as tinham, que hoje seriam bilionários, né? Satisfazer seus hobbies, receber honrarias. O meu irá libertar as obras de arte para deleitar, né, para trazer prazer ao povo. Então, foi Okada, em 52, falando do museu que ele preconizava, né? O primeiro museu, depois, postumamente, foi construído o segundo museu. E propriedades privadas, mas abertas à visitação e deleite da população. Opa, está passando aqui. Então, aqui, o que são essas... O que Okada legou? Ele tinha a ideia de um mundo melhor, um mundo justo, e ele não só teorizou, como ele praticou. Isso eu respeito muito na obra dele, porque tem muito filósofo que só falou e não fez nada. Então, ele foi um filósofo pragmático, ele falou e fez, né? Ele praticou uma filosofia de resultado, uma filosofia de prática, né? E aí vou mostrar algumas das coisas que ele fez, só para deixar aí para um próximo momento. Então, aqui, a visão de Atami, do Japão, tá certo? Um lugar maravilhoso, um lugar praiano, um local turístico,
do Japão, um local muito disputado, cobiçado em termos de passeios, né, de férias, de verão. E ele, então, nesse local, ele fez essa construção que, arquitetonicamente, é um marco, que é o Palácio de Cristal, um local lindo, com uma vista linda. Aqui está uma colina de azaléas, isso aqui foi minuciosamente inspecionado por ele, né? Igual o Rodolfo está falando. Não só ele tinha... Opa, está passando aí. Não só ele colocou o dinheiro, como ele fazia questão de vistoriar e fez o projeto, e cada parte, cada flor, cada monte de areia, de terra foi colocado, ele fez questão de falar como seria, né? Com muito carinho. Isso aqui é um patrimônio privado, porém, que as pessoas podem visitar, podem usufruir, tá certo? Aqui é a vista lá do Palácio de Cristal, coisa linda. Imagina, um piano tocando, você podendo tomar um drink, apreciando essa vista, batendo um bom papo. Então, ele achava importante, né? Ele ofereceu isso, ele achava importante você usufruir das coisas belas da vida, e ele ofereceu. Então, ele fez isso para a humanidade. Então, de novo, uma propriedade privada, porém, que as pessoas, né, de acordo com você agendar, né, a data e tal, você pode ir lá e frequentar esses locais, se deliciar, usufruir. Seria fechado, né? Não ficar só para uma pessoa usufruir, ter isso tudo, né? E só os amigos próximos poderem ver. Não, a ideia dele era levar o povo, e assim o fez. Então, primeiro, começou do zero, acumulou e distribuiu, tá bom? Então, vamos lá, o próximo aí. Tá, então tá aqui, traduzir como templo messiânico, mas seria um auditório onde pudessem haver aqui obras artísticas, ópera, teatro, enfim, e também é usado como parte religiosa atualmente. Mas a ideia original, né, ela, inclusive, ele é ligado ao Palácio de Cristal. Você poderia participar de alguma apresentação artística e depois subir para finalizar isso, uma noite maravilhosa, por exemplo, tomando um drink, como eu falei, ouvindo uma boa música, uma boa conversa e apreciando aquela vista maravilhosa que vocês viram. Tá certo? Foi construído como um auditório, né? Teve um espaço Isso. para É a ideia orquestra, né? inicial. A orquestra ficar embaixo Exatamente. costuma ser nos teatros. Então a ideia Isso. foi A ideia essa, ter um inicial é essa palco, daí. essas coisas. Uhum. Bom, aqui a visão, né, mais ampla. Aqui está a escadaria, que também o Okada projetou, tem esse detalhe aqui, ó. Virou um tesouro nacional, esse desenho aqui que ele colocou, tá certo? Então, ele, até nos detalhes, ele se preocupava com o belo, né? Por quê? Porque a pessoa, quando entra em contato com alguma coisa bela, segundo ele, a pessoa ela melhora o nível dela de civilidade, o nível dela mesmo de saúde, no sentido amplo que o Okada via saúde, né? Você ficava mais bem-humorado, você ficava mais propício a sorrir, enfim, você aumentava seu nível de felicidade. Tá bom? Aqui a vista mais ampla, vocês veem a beleza que é. Então, aqui tem uma ligação, tá? Eu até coloquei foto dessa ligação aí, como estava falando o Rodolfo, você assiste aqui uma obra artística, tem uma conexão até aqui para você ver a vista maravilhosa que eu mostrei no início, né? Da apresentação da Baía de Sagami. Aqui é a colina das azaleias, né? A questão da beleza, né? É um local muito bonito. Veja a vegetação também. A obra de Okada já tinha esse pensamento também da preservação ambiental. Então, a área verde é bem ampla nos protótipos, né, nos modelos que Okada deixou, do que seria um ideal. Então, ele fala, tem texto que ele fala que os milionários, por exemplo, os bilionários hoje, eles financiariam, né, esses museus, essas obras artísticas, como ele fez. E aí, no caso, o ingresso aí é bem popular, dá diversão de alto nível para o povo. Tá bom? Então, está aqui o museu. Esse aqui foi o segundo, né, o Museu Póstumo, que ele fez o primeiro lá em Hakone, que ele estava falando, fez em vida. E aqui, póstumamente, né, nos anos 80, foi inaugurado o segundo museu aqui também, segundo a filosofia de Okada. Tá bom? Então, ele deixou isso para a humanidade e outras coisas mais. Só um pouquinho que eu estou mostrando para aquela questão da retribuição. Então, o Okada, ele tinha essa visão, ele era um visionário, né? Ele imaginava que o mundo
civilizado, um mundo do futuro, um mundo melhor, um mundo ideal, seria um mundo onde as pessoas teriam muita arte, muita cultura, como forma de se divertir, uma diversão de alto nível, que inclusive auxiliaria a melhora da saúde como um todo da pessoa. Igual eu falei, o cara via mau humor, por exemplo, como doença. Então, isso aqui tudo afetaria as pessoas, ter uma vibração melhor, um nível melhor de bem-estar e, consequentemente, de saúde. Faz parte do método dele de saúde. Mais alguma coisa aqui. Bom, será que é só isso aí? Pô, pode falar. Rodrigo, é só para, né, para quem acho que talvez não tenha noção, mas assim, esse museu ele está no mesmo complexo daquelas outras fotos que foi Sim, mostrada. boa observação. Então é um complexo só onde você tem museu, onde você tem um lugar para você ver a vista, onde você tem um lugar para poder assistir um espetáculo. Então essa que era a ideia. Do mesmo jeito tem um hotel ali. Teve uma época que tinha até uma escola, então era um complexo aberto para a sociedade para poder ir assistir, ver alguma coisa ali, alguma coisa acontecendo. Nesse museu Bacana. ele tem um teatro interno dele também, né? Que é onde tem peças que acontecem dentro desse museu. Então é todo um complexo para isso, para a pessoa poder ir se deleitar com a beleza, com as obras de arte, são principalmente obras de arte japonesas, né? E aí tem obras de arte, por exemplo, tem um que é um tesouro nacional mesmo, é considerado um tesouro nacional, que eu acho que é o Pote de Glicínias, né? Uhum. Que é um tesouro nacional, e que aí uma vez no ano o original é exposto, porque tem umas regras lá que não pode ficar o original sendo exposto, e quando é exposto esse original assim, formam filas para entrar, assim, porque é uma coisa que os japoneses, pelo menos eles, é uma coisa que é deles, assim, é como quando é patrimônio nacional, assim, e todo mundo quer ver o original e tal. Uhum. É verdade, bacana. Boa observação. Essa questão, inclusive, aí do complexo, que é tudo ali em Atami, tá? Que eu fiz a apresentação. Então, bem observado. E a ideia do Okada é fazer essa conjugação e muito mais até. Então, seria um Alphaville popular, né? Literalmente, no sentido de se ter um altíssimo nível, mas ser aberto a todas as pessoas, né? Ao contrário, geralmente se faz, as grandes construções e condomínios fechados. E ali era para ser aberto e essa integração toda aí. Num lugar lindo também, né? Como eu falei, o local em si já é lindo, e ainda com toda essa beleza que o Okada incluiu. Realmente é maravilhoso, cara. Hakone também, depois vocês vão ver aí com o seu Benedito, também é maravilhoso. O que outro eu não achei tanto, não, viu, Rodolfo? Mas esses dois aí eu achei fantástico, assim, são locais turísticos sabe, realmente vale muito a pena. Bom, então tem muito mais coisa, né? Eu botei isso aqui só para provocar, né? Isso aí, acho que a gente vai ficar falando e não vamos acabar tão cedo aí de falar tudo de Okada. Gente, obrigado aí. Desculpa aí se alongou um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá certo? Aí tem umas referências aí que eu usei. E se tiver pergunta, pode fazer. Se não tiver, fica para a próxima aí. Segunda-feira tem mais. Se presencialmente, se quem puder, tiver interesse lá, quarta-feira, estamos lá no Insta também, a gente atende lá. Tá bom? Grande abraço aí. Valeu. Rodolfo, brigadão aí, cara. É isso, Até a abraço. próxima aí. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal que está assistindo. Boa noite, galera. Até mais. Valeu, Gustavo. Obrigado aí também. Quem assistiu depois, valeu.